eu não sei se você já ouviu sobre o assunto, se você já estudou sobre isso, ou se você que está aqui já participou do casamento construído presencial, que no casamento construído presencial a gente tem um momento bem extenso que fala sobre esse tema. Até aqui, como o Rafa disse, nós tratamos de questões de base, né, para o casamento, e agora a gente começa a entrar mais na prática do que efetivamente impacta o nosso dia a dia. Nós somos corpo, alma e espírito e precisamos tratar e conhecer os três lados. Uma coisa que geralmente eu e Rafa a gente fala no casamento construído presencial, eu vou falar aqui hoje. Eu não sei se você está assistindo sozinho ou se seu marido, sua esposa está do seu lado. Mas não faça. A gente diz no casamento construído que é proibido cutucar, né, Rafa? Não faça assim, ó. Fique falando, ó, isso aí é pra você, isso aí é contigo, tá vendo? Presta atenção, não. É pra você que tá ouvindo. Se o seu marido e sua esposa, se o marido e a esposa estão juntos assistindo, a gente, se você ouve e eu citar aqui a dificuldade do outro, então é para você ajudar o outro na dificuldade dele e não que isso se torne uma acusação. Porque se você acusar o outro, você não vai edificá-lo em nada, não vai ajudá-lo em nada. Agora, quando você ajuda o outro na dificuldade dele, aí sim a gente está construindo um relacionamento saudável. Tem um pastor que nós amamos muito, que é o pastor Juscelio de Souza, da Igreja Almevan, e ele prega para a família. E se você não conhece, coloca aí no Google, depois você assista tudo que eles falam sobre família. E ele um dia deu um exemplo que eu achei maravilhoso. E eu e o Rafa, a gente já ensaiou fazer isso às vezes, e quando o bicho pega, a gente faz. Que é assim, ele conta que ele e a esposa, eles têm uma tática, que quando um chega e fala, atropela, e fala um monte de coisa e briga, o outro chega e fala, amor, eu vou te dar outra chance de você começar de novo. E aí o outro vai e retorna, pondera o que disse. Então é mais ou menos isso na noite de hoje. Eu vou dar exemplos que vocês vão se identificar, coisas que vocês podem até rir, mas não é engraçado, de fato não é engraçado, porque se a gente parar para ver as nossas atitudes, quando nós temos uma crise no casamento, e muitas vezes crises que levam a pensar em divórcio, geralmente quando a gente senta diante do casal e pergunta assim, por que você quer se separar? Até mesmo se o casal disser, houve um adultério, por exemplo, se essa for a questão, ainda assim, ninguém acordou de manhã e falou, pronto, hoje eu vou trair, hoje eu tô afim, tô afim e vou. Não é assim que funciona. São passos, são decisões, são coisas que vão acontecendo, que vão somando. Obviamente que não justificam, né, no exemplo do adultério que eu dei, não é buscando uma justificativa, mas são questões que vão acontecendo e a soma daquilo tudo converge para o divórcio, converge para uma briga maior, converge para a separação, né? Então, por isso esse assunto é tão importante para nós, né? Então, eu quero começar dizendo a respeito do temperamento o seguinte. Temperamento, todos nós, vocês receberam um PDF. Se alguém não recebeu, sinaliza aqui que a nossa ajudante Gabriela, nossa filha, está lá dentro, e ela vai ver o seu nome. Pode colocar no chat, não recebi, que ela vai ver o seu nome e a gente vai enviar para você o PDF. Esse PDF, ele é um teste de temperamento. Não é para você testar o temperamento do seu marido, é para você testar o seu temperamento e o seu marido o dele. A partir daí, nós vamos fazer um autoconhecimento, né? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o temperamento é o seguinte: temperamento nasce conosco, ele é herdado, geralmente de pais e avós, tá? Ele não vem
do tio, na verdade do tio porque ele recebeu do pai dele que era seu avô, sua avó. Então, mas de uma maneira geral ele vem dos nossos pais ou dos nossos avós. E aí é o primeiro ponto que a gente precisa observar. Por quê? O meu temperamento, ele é fruto da vida de outra pessoa. A primeira coisa que eu preciso pensar. A maneira como eu ajo, ela está relacionada à forma como meu pai agia, minha mãe agia, outra pessoa agia, que impacta imediatamente na minha vida e no meu casamento. Tem um livro, se você se interessar, é de um psicólogo cristão que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele não é brasileiro, eu sou péssima de nome, mas Temperamentos Transformados pelo Espírito. E é um livro sensacional. O que eu vou dizer aqui é um grande resumo, né? Mas esse livro ele vai te falar detalhadamente. E nesse livro ele cita o seguinte: o temperamento é algo que você vai nascer com ele e você pode mudar o seu comportamento, que aí é um outro módulo que nós vamos ter posteriormente. O seu comportamento ele pode mudar, mas o seu temperamento não. O que você precisa é domar o seu temperamento. E como que a gente faz isso? A gente faz isso conhecendo, sabendo que determinado comportamento é inerente ao temperamento, que eu nasci com ele, mas eu acho que o espírito de Gabriela, que é um costo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, não dá. Porque nós precisamos crescer, amadurecer e entender que a nossa vida ela é feita de transformação, de mudança. Quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava e falava como menino. Hoje eu não sou mais menino e as coisas de menino precisam ficar para trás. Então, às vezes a gente bate no peito e tem orgulho de ser sincero. Mulher tem essa mania, falo mesmo. Às vezes você não é sincero, você só é inconveniente. Às vezes você não é sincero, você só é sem filtro. E isso não tem a ver com sinceridade. Eu digo pro meu filho de 9 anos, que a gente vai falar aqui no primeiro temperamento, ele é sanguíneo como eu, porque ele herdou de mim, coitado. E ele fala, ele olha pra pessoa e fala. E eu digo pra ele: filho, nem tudo você precisa dizer. Ele responde pra mim: mãe, mas é verdade, você me ensina que eu preciso dizer a verdade. A minha resposta é: nem toda verdade precisa ser dita. Em qual sentido? Se a sua esposa tá ansiosa, fazendo uma dieta, por exemplo, já fica a dica. Se a sua esposa tá ansiosa, fazendo uma dieta, aí ela vai no mercado, compra um monte de coisa, enche a geladeira, passa a semana no maior sacrifício, ralando, caminha em volta da praça, do valão, sei lá de onde, qual o seu contexto, vai pra lá e pra cá. Ela dorme e acorda pensando naquilo, naquele projeto que ela tem. No final de uma semana ela já subiu na balança, ela já sabe que ela não emagreceu nem 100 gramas. Aí ela pergunta pra você: amor, você acha que eu emagreci? Você não precisa mentir pra ela, dizer que você emagreceu. Você pode dizer: amor, você é linda, vamos lá, a gente... Não, mas tem homem que fala: adiantou nada, tu não tem jeito não, tu é sem vergonha, tu come, tu é gorda, tu... Pior coisa que tu pode dizer pra mulher é que ela é gorda, ou que ela é feia, ou qualquer coisa. Ela pode chegar pra você: fala a verdade, eu tô gorda, fala a verdade. E se você falar: é verdade, você me acha gorda. É a resposta que ela dá pra você, querido. Então, nesse sentido, nem toda verdade precisa ser dita. Dá um beijinho, pela fé profetiza que ela vai emagrecer e fique em paz, porque nem tudo a gente precisa dizer. Então a gente vai começar falando do temperamento que eu já dei um spoiler, ele já disse que é o meu. Outra coisa, segunda coisa sobre temperamento que a gente precisa saber, você tem mais de uma influência de temperamento. Você não tem influência só de um. Então, vai ter algo que vai ser muito forte, que você vai falar: caraca, ela tá falando de mim. Mas você pode ter características de outro. Quando você fizer o teste, depois no final eu vou explicar como é que você preenche o teste para você saber.
você vai perceber que você tem um pouquinho de cada um, mas que você tem algo bem forte. Então, eu vou ler algumas coisas antes de comentar para a gente poder acompanhar. O sanguíneo, que é o primeiro temperamento que nós vamos falar na noite de hoje, ele é impulsivo. Os sentimentos e não os pensamentos ponderados têm ação sobre as suas decisões. Toma decisões sem pensar e muitas vezes se arrepende. Eu dei esse exemplo que a gente pregou no sábado, eu dei esse exemplo. O sanguíneo é aquele cara assim, você chega no lugar e fala, pessoal, quem quer? O sanguíneo já pula e fala, eu? Você nem disse o que é. Tipo, se você tá no trabalho, quem quer trabalhar domingo? O cara já levantou a mão antes de você... Peraí, deixa eu permitir aqui. Antes de você dizer o que é, a pessoa já... O sanguíneo já se ofereceu. Outro exemplo. Dentro de casa, você entra num acordo. Aí, ali em família, cada um vai ter uma função. Cada um vai fazer isso ou aquilo. O sanguíneo, ele é o cara que ele vai se propor, ele vai entender o contexto, ele vai ficar super... vamos lá, vamos pintar a casa pro Natal. Eu não sei vocês, mas na minha família as pessoas têm o hábito de pintar a casa pro Natal. Acho que a gente aprendeu com a minha avó. Então, vamos pintar a casa pro Natal. Ontem eu cheguei na casa da minha mãe, eu olhei pro teto e falei, que tal se a gente pintasse a casa? E aí... O sanguíneo, ele é o cara que eu vou falar, tô dentro, eu vou ajudar, e ele vai se oferecer para pintar a casa pro Natal. E aí, ele pode até botar a mão no bolso e dizer, ó, vamos lá, vamos dividir, passa o cartão, eu vou vir aqui, eu vou ajudar a pintar, e ele vai ser a pessoa mais disposta. No dia que tu marcou para pintar a casa, o sanguíneo já vai acordar pensando na desculpa que ele vai dar para não ir. Ou, pior, ele marcou com você, só que ele marcou com mais 3 pessoas. Porque ele tem dificuldade de administrar tudo que ele se compromete a fazer. Outra coisa dessa característica de impulsivo é porque ele toma decisões. Vamos lá, vamos falar de uma discussão. O sanguíneo numa discussão, se ele estiver irado, o que ele quer? Ofender. Ele quer ganhar a discussão, ele quer ganhar a briga. E como que ele vai fazer isso? Não interessa. Ele vai falar qualquer coisa que te magoe naquele momento. E meu marido já passou por isso muitas vezes no passado. Ele vai falar qualquer coisa que te magoe naquele momento porque ele quer ganhar a briga. Só que o sanguíneo, ele é tão raso ao mesmo tempo que ele é extremamente intenso, aquela pessoa que mata e morre, ele é raso no sentido de ele fala, ele briga, joga tudo na tua cara, quebra prato. Daqui a pouco ele pensa e fala, mano, pra que eu fiz isso tudo? E aí ele olha pra tua cara e fala, vamos comer uma pizza? Como se nada tivesse acontecido. E se você não é um sanguíneo, porque geralmente um temperamento busca o outro para ter o equilíbrio, eu pensava que era o desequilíbrio, né, gente? Mas é o equilíbrio. Então, você não entende. Porque a pessoa chega pra você, seu marido chega pra você, quebra o pau, fala um monte de coisa, daqui a pouco ele volta como se nada tivesse acontecido. Ele sai pra trabalhar de manhã, falou um monte. Aí você passou o dia inteiro. Se você é melancólico, então, que a gente vai falar desse temperamento, você passou o dia inteiro como? No ranço dele, né? Você passou, eu não vou dormir na cama hoje, ele vai ver só uma coisa, eu não vou mais lavar a roupa dele, eu não vou mais emprestar dinheiro, sei lá qual é o teu contexto. Abre parênteses, esposa não empresta dinheiro para marido, mas isso é outro modo. Fecha parênteses, meu marido tá aqui, ó. Mas a gente tá falando da realidade dos exemplos que a gente ouve no dia a dia, né? Não que a gente vive. E aí, o melancólico passou o dia sofrendo. E o sanguíneo, se for sexta-feira então, ele é tão sem noção que ele vai ligar na meia da tarde e vai falar, o que a gente vai comer de noite? Vamos fazer alguma coisa? Tô pensando em passar no mercado antes de ir pra casa. Tipo, ele apagou o ataque que ele deu de manhã e ele simplesmente
a gente parte do princípio que o outro vai agir da mesma maneira. Só que não vai. O outro não é obrigado a entender que a gente age e pensa dessa maneira e sente dessa forma. Esse é o lado ruim. O lado bom é que o sanguíneo ele tem uma capacidade de perdoar mais fácil. Por quê? Porque ele esquece. Ele não leva para o coração como outros temperamentos levam, como um colérico leva, como um melancólico leva. Eu, por exemplo, não tenho facilidade de perdoar. A pessoa fala comigo 10 vezes e eu esqueço, ela fala na 11ª. Quando eu não tinha Jesus como eu tenho hoje, eu brigava com o Rafa e sempre passava por cima. Teve um dia que eu falei, pô, por que eu sempre deixo pra lá? Aí, acreditem no que eu fiz. Eu comecei a botar despertador no meu celular. Por quê? Se eu brigasse com ele de noite, eu acordava de manhã e já tinha esquecido que eu tinha brigado. Aí ficava como se nada tivesse acontecido e eu dava mole pra ele. Olha que loucura, gente. Isso é coisa de gente louca. E eu botava o despertador e falava, ficar chateada com o Rafa. Não é mentira, é real. Ele tá aqui do meu lado de prova, o Espírito Santo também. Porque eu falava, não é possível. Mas, isso foi um tempo de ignorância e eu tinha como um defeito algo que era uma qualidade. Porque a gente não pode levar tão a sério tudo. Uma coisa que eu aprendi com outro pastor, e é o pastor André lá da nossa igreja Nova Vida, que ele diz assim, o que adianta tu brigar no final de tudo, querido? É pra sempre. Então, vai mais rápido, adianta o processo, para de mimimi. Enfim, essa é uma característica, e a principal característica do sanguíneo. Ele é desinibido, ele é falante, e ele tem uma outra característica, vou até beber água, que eu luto contra ela todos os dias, que tem a ver com a questão do impulsivo. Presta atenção, gente, o que eu falei no começo. O temperamento ele é herdado, você nasce e morre com ele, mas ele pode ser transformado. Cuidado aí. Ele pode ser transformado. Você não precisa. Se você observa que você está tendo um determinado comportamento, que aquele comportamento é inerente ao seu temperamento, eu falo pra mim, não, eu não vou agir dessa forma. Eu vou dizer do que eu tô falando. O sanguíneo ele tem vontade fraca. Você já viu aquela pessoa que se matricula no curso? Eu vou dar o exemplo do que eu já fiz. Eu já me matriculei na academia algumas vezes. E aí você vai, se matricula na academia, paga o semestre, compra tênis. Compra tênis novo. Compra um monte de roupa de academia. Se programa todo. Vai no primeiro dia. Você quer levantar todos os quilos que tem lá. Todo o peso, porque você é impulsivo. Aí você quer ir pra aula de spinning, pra aula de zumba, pra todas as aulas. Ainda quer fazer musculação. Chega em casa como se nada tivesse acontecido, bebe sua água, come lá o seu alface. No dia seguinte você não consegue andar. E aí isso é o suficiente para o sanguíneo desistir. Aí ele não vai no dia seguinte porque ele tá com dor, porque ele inventa uma desculpa. O sanguíneo ele sempre vai pedir um prazo maior. Ele sempre vai se comprometer com uma data. E quando chegar na data ele vai ligar e vai falar: a gente pode fazer depois, amanhã, mais tarde. Por quê? Porque a vontade dele é fraca. Ele não consegue perseverar em algo. Tem pessoas que gente, eu vou ficar botando e tirando colar. Não se assustem. Eu não posso ficar sem, mas eu suo muito falando por causa dos medicamentos e não dá pra ficar com ele o tempo todo. Então não se impressione, não tô com dor, é só uma questão de conforto mesmo. Mas voltando. Então, o sanguíneo ele tem isso. Ele se programa pra fazer algo. Ele, sei lá, é o cara que ele vende tudo que ele tem pra fazer alguma coisa. Quando chega na hora da coisa, ele desiste, ele cansa. É como se fosse assim, o sonho da minha vida, que durou 5 minutos. Porque ele muda de ideia rápido. Ele não consegue perseverar até o final. Então essa é uma característica muito predominante no sanguíneo. E que quem tá
Lembra que eu falei no começo, não vale cutucar? Preste atenção. Se você é esposa de um sanguíneo, se você é marido de uma sanguínea, isso te incomoda muito. Muito. Mas você pode ter absoluta certeza que é extremamente frustrante para ele. É extremamente frustrante. Quando eu percebo que eu tô me sabotando, você falou alguma coisa, nem vi. Tá picotando a voz, tá um pouquinho. Tá picotando? Tá. Deixa eu mudar de internet, gente. Só um minuto, tá? Pera aí. Você vai cair. Vai não. Deixa eu ver. Já tá na melhor internet. Já tá na melhor internet. Eu vou tentar falar devagar. Se continuar cortando a ponto de vocês não conseguirem me entender, coloquem aqui pra mim, por favor, tá bom? Vamos lá. É extremamente frustrante pro sanguíneo ele entender, ele perceber que algo que ele se propôs a fazer sempre é interrompido. Então se matricula no curso, não conclui o curso, decide fazer uma faculdade e não faz a faculdade. Enfim, qualquer tipo de projeto, o sanguíneo ele tem dificuldade de permanecer. Quando a gente fala de uma vida em... Ah, Lili, o que isso tem a ver com casamento? Tudo. Tem tudo a ver. Porque a pessoa que está do seu lado, dependendo do temperamento dela, ela é uma pessoa extremamente perseverante, como o colérico, que eu vou falar mais à frente. Ele não desiste nunca. Você dá a missão, é a questão de vida ou morte, o cara vai fazer. E aí, ele não entende que você não consegue concluir. E aí, eu vou fazer outro parêntese. Não é que você não consiga, você consegue, mas você acredita que não quer mais, ou aquilo pra você... Eu costumo dizer o seguinte, uma dica para as esposas e para os maridos. O sanguíneo ele precisa estar sempre apaixonado. Se no teste da sua esposa der que ela é sanguínea, se no teste do seu marido der que ele é sanguíneo, tem outras questões que a gente vai falar mais pra frente sobre linguagem do amor, enfim. Mas é uma pessoa que ela quer sempre estar envolvida. O nível de paixão, seja pelo que for, inclusive por você, dessa pessoa, tem que ser um nível elevado. Porque senão, ela vai estar sempre esmorecendo. Por exemplo, já que a gente está falando de paixão, e já que eu usei essa palavra, um homem sanguíneo, ele tem que estar sempre apaixonado. O que é um risco da pessoa achar, não amo mais, e pensar em ser levado, ter pensamentos de adultério, de traição. Por quê? Porque ele não entende que aquilo não tem a ver com a pessoa que está com ele ou com ela. Aquilo tem a ver com um temperamento que ele herdou de outra pessoa. Então, eu tenho meu marido, eu tenho a minha esposa e eu não tô conseguindo. O casal diz muito isso. Ah, eu não amo mais. Tem uma frase escrita aqui no meu braço que eu não sei se dá pra ler daí. Tá em 1 Coríntios 13, 8a, que diz: o amor jamais acaba. O que acaba não é o amor, o que acaba é a sua disponibilidade de permanecer amando a mesma pessoa, de perseverar como aquela pessoa. Ah, mas eu vou ser infeliz. Não tem nada a ver com ser infeliz. Tem a ver com a gente olha com um olhar bom, que é capaz, que a Bíblia vai dizer que o amor ele encobre multidão de pecados. E aí traduzindo, você olha com um olhar tão apaixonado que todos os erros e todos os defeitos ficam encobertos por esse olhar. E aí um dia tu acorda, não amo mais. E aí você começa a ver, porque ele é isso, ele não se esforça, ele não sei o que, ele não me valoriza. Você começa a encontrar somente defeitos. E tem uma coisa que a neurociência vai explicar, que é o seguinte: tudo que a gente diz para o nosso cérebro, ele acredita. Então observa, nós somos estimulados o tempo todo pela propaganda. Você vê
um doce lá, e aí você vê, a pessoa pega o bolo, parte o bolo, aí jorra aquela Nutella de dentro, que você vai ficar louco. Quando você não comer um bolo daquele, você não vai sossegar. Outra coisa, você vai no cinema, e aí você assiste um filme, você conhece lá os atores, você sabe que aquele é um ator, aquela é uma atriz, que eles estão vivos, mas no filme eles se apaixonam, daqui a pouco tem um acidente e morre. Aí tu faz o quê? Chora. Eu não vou dar spoiler daquela, como é que é aquela série dos médicos? Que tem 14 temporadas. Meu Deus. Grey's Anatomy. Sangue de Jesus tem poder. Gente, se você não assistiu, eu não vou contar. Mas Grey's Anatomy, na 11ª temporada, pra mim, meu mundo acabou. Eu falei, Senhor, pra que eu assisti todas essas temporadas? Pra passar por isso? E a gente sofre com algo que é ficção. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entende que aquilo que tá acontecendo é verdade. Então, olha a dica de tia. Seu marido fez algo errado. E aí você fica repetindo, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso para você mesmo, mentalmente. Sabe qual é a possibilidade de você perdoar isso? 0. Porque todo tempo você vai lembrar e a dor vai ser igual, o sentimento vai ser o mesmo. Porque o seu cérebro entende que aquilo está acontecendo naquele momento. É muito forte isso, gente. O sanguíneo, ele tem essa coisa de ele precisar sempre estar envolvido e apaixonado. Então vamos lá, eu sou sanguínea. Quando eu percebi isso, a gente tinha oscilações no casamento, antes de Cristo, o AC, a gente tinha oscilações no casamento. Eu tinha oscilações no relacionamento com o Rafa, que era assim, eu ia de amá-lo a odiá-lo em 30 dias. E eu passei a perceber que o que estava acontecendo não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. Tinha a ver com a maneira como eu sentia. Então eu passei o quê? A manter o nível de estar apaixonada por ele sempre alto. Ah, Lília, como assim? Beijo muito, abraço muito, namoro muito, converso muito. A gente sempre tem os nossos momentos de intimidade. E eu não estou falando só de sexo, apesar de também estar falando disso, mas eu estou falando de tudo, de estar de mão dada, de tocar, de beijar, de abraçar. E a gente vai fazer agora sábado, eu errei, né, sábado? A gente vai fazer agora, peraí, irmão, 17 anos de casado, agora dia 21, sábado. E a maneira como a gente vive é como se a gente tivesse conhecido há pouco tempo e namorasse no sentido da paixão, né, do calor. E a gente namora de uma maneira como se a gente não tivesse, no total, 20 anos quase juntos. Então, esse é um segredo se você é um sanguíneo. Deixa eu ver mais o que eu quero falar do sanguíneo. Ah, gente, o sanguíneo, ele é alegre. O sanguíneo, ele é uma pessoa que ele vai sempre chamar todo mundo, ele vai sempre levar todo mundo. Ah, qual o sentido? Se ele chega no ambiente, sabe aquela fila que tá todo mundo reclamando? O sanguíneo, ele vai chegar, ele vai falar, ele vai rir, ele vai fazer uma brincadeira. Você quer saber quem é o sanguíneo da sala? É só você ver quem tá fazendo todo mundo rir, quem tá conversando, quem muda o ambiente só com a presença. Esse é o sanguíneo. Ele tem os momentos dele de querer ficar quieto, de querer que ninguém fale com ele, mas de uma maneira geral, é uma pessoa que, se essa pessoa se entender, entenda. Quando a gente fala do temperamento, a gente está falando como você lidar com a pessoa que tem esse temperamento, mas principalmente como que você que tem esse temperamento se entende, se compreende, para que você possa lutar contra os pontos negativos e se favorecer com os pontos positivos, tá? É um líder nato, como eu já falei, é uma pessoa que lidera pelo amor, que tá sempre, entende o que o outro tá passando, se preocupa com o outro, tem a capacidade de ouvir
sanguíneo, ele pode ser aleatório, né? Porque a gente é aleatório. A gente viaja. Tipo, quase um déficit de atenção. Você tá aqui focado num negócio, daqui a pouco um passarinho passa e tu já vai no passarinho, aí ele pousa no fio, aí tu já vê que aquele fio tá não sei o que, e tu já volta pra formiga. Tem essa loucura, tá? Mas ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de perceber o outro. Ele tem essa coisa de, vem cá, deixa eu te dar um abraço, sem a outra pessoa nem dizer o que ela tá sentindo, ou não, né? Ou ele tá olhando pro passarinho. É um lado ou outro. Ao mesmo tempo que você tem essa sensibilidade pode estar sendo canalizada pro lado errado. Então, fica a dica. O segundo temperamento é um temperamento colérico. O colérico é uma pessoa, vamos ver o que eu vou falar sobre o colérico: vivaz, ardente, ativo, prático e voluntarioso. São as palavras que eu separei. Vamos falar sobre o colérico. Quando a gente fala de colérico, você já pensa de uma pessoa irritada. Não chega a ser mentira, mas não é só o fato de ser uma pessoa irritada. O colérico, ele é uma pessoa inflamada. Ele é uma pessoa seca e prática. Por exemplo, se você é uma pessoa como eu, sanguínea, você quer contar, já deu pra perceber, né? As histórias no mínimo detalhe. Você quer falar o negócio desde que, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. O colérico, se ele é seu marido ou ele é sua esposa, vai falar, tá bom, querido, acelera e vai pro final da história. Qual é a moral da história? Eu sou sanguínea, mas se você acreditar, eu tenho um tanto de colérica. Então, o dia que eu não tô pura, é isso que eu falo. Tá bom, acelera, fala pra mim. Quando chega lá, vai, chega no final. Então, essa característica transforma o colérico numa pessoa seca. Como assim, Lilian? Então, você imagina... eu falei que sábado é meu aniversário de casamento. Então, imagina que eu fosse uma pessoa melancólica, sensível, perfumasse a casa toda. Que o sanguíneo não faz isso não, tá, gente? O sanguíneo não faz isso. Aí perfumasse a casa toda, arrumasse tudo, botasse a mesa, fosse colher flores selvagens da Amazônia para botar no vaso. E o meu marido, que não é, graças a Deus, fosse colérico. Gente, não é falando mal do colérico, tá? É porque um sanguíneo e um colérico a gente ia se matar aqui. Então não dá pra ele ser colérico e eu sanguíneo. Talvez você faça aí, e aí tem as formas de você se adaptar. Vamos lá. E aí meu marido fosse um colérico, e eu preparei tudo. O colérico, ele ia chegar e ia falar, camarão? Tu já viu quanto tá o camarão? Quer dizer, que o camarão tá barato, né? Carne que tá cara. Falar churrasco? Vamos mudar pro churrasco. Já viu o preço da carne? Pra que isso? Não, amor, nosso aniversário de casamento. Gente, pelo amor de Deus, já estamos juntos há 17 anos. Pra quê? Que flor é essa? Cheiro horrível. Abre a janela. Abre a janela. O que tu botou aqui? Tá fedendo. Gente, esse é o colérico. É o cara que fala de uma maneira desnecessária e agressiva muitas vezes. Porque ele é tão prático e ele parte do princípio que todo mundo tem que ser. Imagina que você é o marido colérico e a sua esposa, ela é uma mulher sensível. E aí ela vai, tudo ela chora, tudo ela fica chateada. Aí você diz que ela tá fazendo sabe o quê? Tá de palhaçada. Acontece que uma coisa que eu aprendi é o seguinte: cada um dá um significado para cada coisa. Então você e a outra pessoa do seu lado tá passando pela mesma situação, mas cada um vai dar um significado para aquela coisa. Então o que para mim eu nem vi, nem percebi, para outra pessoa é quase a morte. Ela vai chorar e sofrer por aquilo. E se você é colérico, você não tem muita paciência, eu vou falar melhor, nenhuma paciência com um determinado comportamento do seu marido, da sua esposa. Você acha que o outro, você
tem que agir da mesma maneira que você e tem que pensar da mesma maneira que você. Um colérico, ele é outra característica, ele é determinado. O que que significa? Que ele não vai agir como eu dei o exemplo do sanguíneo, de desistir, de deixar as coisas pela metade. Ele não vai fazer isso. Missão dada é missão cumprida. E ele vai fazer o que ele precisar fazer, custe o que custar, leve o tempo que levar. Essa é uma qualidade, tá bom, gente? Só que tudo que eu tô falando aqui, eu tô tentando ressaltar o lado ruim. Por quê? Para que você perceba que você não precisa agir assim e que você não é exclusivo, porque às vezes a gente fica pensando assim, eu sou assim, como eu falei. E tu não é, tu é só mais um no meio dos 7 bilhões que tem o temperamento, determinado temperamento e que age como padrão. Porque se você observar, o colérico ele vai ter determinado padrão, o fleumático vai ter determinado padrão. Então não é uma exclusividade e não é algo que prejudica o nosso casamento, que dificulta a nossa maneira de se relacionar com outra pessoa. E tudo que eu tô falando aqui não é só para casamento, não pode ser algo que a gente se orgulhe. Então nós somos seres sociáveis e a gente precisa entender que pra gente poder viver em sociedade, não é que você vai se anular, não é nada disso, mas é que você precisa respeitar a forma como o outro sente. E eu vou usar uma palavra aqui que se usa muito no coach, apesar de ser uma coach meio torta, nem uso muito essa palavra, mas validar o sentimento do outro. Por quê? Tu abre a porta, nesse exemplo que eu dei do jantar, tu abre a porta, aí tu já fez a conta, tu já viu quanto que custou a flor, tu já viu quanto que custou a comida, tu já viu que a casa tá com cheiro que você nem gosta e a pessoa fez tudo e aquilo te irritou. Só que o que você tinha que perceber? O por trás daquilo. Você tinha que olhar o além, o apesar de. Deixa eu rejeitar uma ligação aqui. O apesar de. Então, você pode nem gostar do prato que a sua esposa fez. Aquela flor pode ser fedida pra você e o perfume que ela botou na casa pior ainda. Mas é uma questão de respeito, de entender assim, por que ela fez tudo isso? Bem, ela fez porque é uma data importante pra ela. É uma data importante pra gente, porque afinal é nosso aniversário de casamento. Então, peraí, ela fez isso tudo pra me agradar. Eu posso até não ter ficado agradado. E aí a gente vai falar disso na linguagem do amor e eu vou dar outras dicas, porque a gente tem que procurar fazer o que agrada o outro, não o que a gente acha que vai fazer o outro feliz, o que vai deixar o outro contente. A gente perceber o que o outro gosta e entregar pra ele nesse sentido, já que a nossa intenção é agradar. Mas não é essa a questão. O colérico perceber que, pra que eu vou passar por cima igual um trator? Por que eu vou fazer isso? Não, parou, respira, porque você não é um sanguíneo que fala da boca pra fora. Na verdade, o colérico, ele é quase um frio calculista. Ele pensa, regurgita o pensamento e aí ele fala de uma maneira ferina, ele sabe o que ele está falando. Então, se você tem essa oportunidade de pensar, então filtra. Porque tem guerras que a gente não precisa entrar. Tem batalhas que a gente não precisa lutar. Tem coisas que a gente não precisa passar. Você pode simplesmente, num outro momento, que você já aproveitou ali, beijou, namorou, seguiu, dormiu, acordou, num outro momento, você pode, quem sabe, trazer uma essência e dizer aqui, mulher, quando tu for botar na casa, bota essa daqui, eu gosto muito dessa. Não custa nada. Entende? E se organizar, gastou um dinheirão nisso, então vamos nos organizar aqui, porque a intenção dela, naquele momento, dentro do exemplo que eu tô dando, era só te agradar. E essa característica do colérico é uma das características mais fortes. É ele ser tão prático e tão que torna ele seco. Sabe? Aquela pessoa que... Gente, eu vou falar uma coisa... Eu tenho muito pudor em falar algumas coisas, porque se o teu
cônjuge é colérico, ele tem qualidades incríveis. Como eu falei, ele vai desenvolver coisas que ninguém vai, ele vai chegar onde ninguém chegou, ele vai fazer o necessário. E você não precisa acusá-lo, como eu disse no começo, de nada. Mas, eu tô falando dos lados, do aspecto negativo, para que a pessoa ela se autoconheça, não para que ela seja acusada por quem tá com ela, tá? Então, mas a palavra que eu ia usar é quase um frio calculista, e não tem necessidade disso. Ele é controversista ao ponto de, tem gente que o ama, que tá com ele até debaixo d'água, mas tem gente que odeia, porque por ele ser tão extremista, que ele causa sentimentos extremos, antagônicos nas pessoas. O terceiro tipo de temperamento que a gente vai falar hoje é o melancólico. Quando a gente fala sobre melancólico, de repente você pode pensar numa pessoa depressiva, numa pessoa sombria, e não é essa a questão. O melancólico, na verdade, ele é uma pessoa extremamente sensível. Então, ao mesmo tempo que é um apreciador das artes, da música, é aquela pessoa que quer ir pro meio do mato e fica contemplando a natureza. Imagina um melancólico casado com um colérico. Ai, amor, vamos parar aqui para tirar uma foto do dedo de Deus, tá indo para Teresópolis. Aí o amor fala assim, vamos embora que eu quero chegar lá logo na... É um negócio tipo, não, mas você não quer curtir o momento. Não é. Gente, quando a gente entende que esses conflitos diários, eles estão acontecendo só porque o nosso temperamento é diferente, a gente começa a entender o outro e começa a absorver melhor a reação que o outro tem. E lembra que eu dei no começo o exemplo do pastor Gisele? Amor, quantas vezes eu falo pro Rafa, não falo mais, mas quantas vezes eu já falei pro Rafa e ele pra mim, ele já disse pra mim, você tá sendo sanguíneo. Como quem diz, acorda, olha a tua atitude. E eu já disse pra ele, amor, você tá sendo fleumático. Não é acusando, mas é tipo, eu vou te dar uma chance de tu começar de novo e refazer aquele trajeto. O melancólico, por ele ser extremamente sensível, ele é uma pessoa muito fiel. Ele é uma pessoa muito leal. Ele é uma pessoa, só que ao mesmo tempo ele é uma pessoa que ele tem dificuldade demais de perdoar. Ele até perdoa, mas ele perdoa, não é que é da boca para fora. Eu não vou usar essa expressão porque é forte demais. Ele perdoa, não é da boca para fora. Ele só tem dificuldade de colocar isso dentro do coração dele. Ele quer perdoar, ele se posiciona na frente do perdão, mas ele não consegue levar adiante. Por quê? Ele continua vivendo com a pessoa, mas ele se torna um amargurado se ele for enganado, traído, enfim, ofendido. Por quê? Porque ele parte do princípio que ele jamais teria capacidade, coragem de fazer aquilo com aquela pessoa. E o melancólico, ele se dedica tanto. O vídeo está congelando. Ai, Deus, a internet. Isso é porque tem uns duas e ele tá fazendo isso. Melhorou, pessoal? Veio pra mim. Vamos lá. O importante é se vocês estão ouvindo. Eu espero que sim. O melancólico, ele se dedica tanto, tanto, que ele sofre demais. Eu vou dar uma dica pro melancólico. Eu vou falar uma coisa. Não é dura, tá bom? Mas ninguém te deve nada. Tudo que você faz por amor, você faz sem buscar nada em troca. Isso está escrito em 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, se eu não me engano. Vai lendo lá até, acho que é o 8, que é onde diz o amor jamais acaba. Vai dizer que o amor não busca o seu próprio interesse, o amor não age de maneira egoísta. O amor, ele entrega independente do que o outro vai devolver. Ah, Lilian, mas eu espero ser retribuída. Claro, todos nós esperamos ser retribuídos. Só que às vezes o melancólico, ele cria expectativas
tão elevadas que jamais serão supridas. Por exemplo, uma mulher melancólica, ela quer ser valorizada e reconhecida. Vamos supor que uma mulher melancólica, ela vá ao cabeleireiro, vai fazer surpresa pro marido. Se ela casou com sanguíneo, ela tá muito ferrada. E aí ela vai, faz a unha, ela é morena, ela vai fazer luzes, vai ficar com o cabelo todo louro. O cara vai chegar em casa, se ele for um sanguíneo, ele vai chegar, ele vai vir correndo porque ele tá com fome, ele vai tomar banho, e ela tá esperando ele ver que ela não era mais morena, mas que agora ela é loura. E o cara não vai ver. Não vai ver. Se ele vê 3 dias depois, porque a vizinha chegou na frente dele e falou: nossa, seu cabelo tá bonito. Aí ele vai olhar e vai falar: gente, só que isso já feriu a melancólica num nível, porque ela parte do princípio que se fosse, sei lá, amiga dele do trabalho, ele tinha percebido. Gente, o melancólico, ele tem essa coisa quase... Então, tá? Eu estou falando das características fortes de cada temperamento. Talvez você seja um pouco melancólico e não chegue nesse nível. Eu estou falando de extremos, para você se autoconhecer. Mas o melancólico, ele chega num ponto de autocomiseração. Ele tem uma autopiedade quase, entende? E isso é ruim pro relacionamento, por quê? Porque o outro que tá com você parece que tá sempre te devendo. Ele nunca vai alcançar a sua expectativa. E não vai. Até porque ele não sabe a sua expectativa. A gente cria... Eu costumo dizer que expectativa é um negócio que foi feito para ser frustrado. A gente cria expectativas, a gente alimenta elas, né? Dá almoço, janta, e a outra pessoa não tá nem sabendo. Se você é uma pessoa melancólica, se você é uma pessoa sensível, se você é uma pessoa que tem essa característica, e o seu cônjuge, ele é o seu oposto, porque geralmente a maneira de você agir e de você fazer é fazendo o contrário do que geralmente você faz, é se comunicando, é explicando como você se sente. Entenda, não é ai, eu me sinto, não é ninguém me ama, não é isso, não é ninguém me compreende, não é isso. Amor, quantas vezes eu fiz isso sem ser melancólica? Amor, nós vamos fazer aniversário de casamento. A minha expectativa é que a gente comemore essa data. Quantas vezes eu disse isso a ele? E aí eu ficava esperando que ele fizesse uma surpresa. Gente, ele nunca ia fazer surpresa. O Rafa, ele é do tipo assim: quanto custa? Toma aí o dinheiro, vai lá e compra o que tu quer, porque se tu não gostar, eu ainda vou ter o trabalho de ter ido. Então, que é o próximo temperamento que eu vou falar, o fleumático. Então, assim, para não me desagradar, ele preferia me dar espécie, talvez. Vamos levar para esse lado. E eu esperava que ele botasse um tapete vermelho, jogasse pétalas de rosa, lá na minha inocência de jovem, que eu já não tenho mais. Hoje, eu já entendi e ele também já entendeu. Então, o que a gente faz a gente conversa e combina. Ai, Lilian, mas eu queria que ele fizesse uma surpresa. Gente, eu queria ganhar na Mega Sena. Eu queria tanta coisa. Só que assim, eu queria, mas eu preciso dizer pro outro que eu queria. Então, você nunca teve uma festa surpresa. Todo ano você faz uma festa surpresa pro seu marido, ele nunca fez uma festa surpresa pra você. Fala pra ele assim, no aniversário dele: surpresa, amor, no meu aniversário eu quero uma festa surpresa, eu vou fingir que eu não sei. E vai dando dicas pra ele ao longo do ano. Fulano fez uma festa surpresa pra Beltrana, você viu? No meu aniversário você vai fazer também. E no dia você finge que é surpresa. Porque a gente se entristece, a gente cria situações dentro do nosso casamento de tristeza, de briga, de confusão, de picuinhas, de coisas
coisa, sabe? Que não vão nos levar a lugar nenhum. Só vão nos levar a um estado de divergência ao invés de convergência. De distância ao invés de proximidade e intimidade. Então, o que o melancólico precisa entender? Ele é um cara incrível. O melancólico é uma pessoa como poucas. É uma pessoa que se importa. É uma pessoa que se coloca no lugar. É uma pessoa que tira a roupa para dar pro outro. Só que depois ele vai reclamar que tá com frio. E é isso que você não pode. Você não pode pegar... a gente tem 2 ovos. Tem eu e meu marido. Eu sou a melancólica. Eu vou fritar os 2 ovos. Vou bater bem para ele ficar bem grande. Eu vou dar o maior para ele e vou ficar com o pequenininho. Por amor eu fiz isso. Eu não posso brigar com ele na primeira oportunidade de jogar na cara dele. Porque no dia que tinha 2 ovos eu não comi, dei pra você. Porque ele nem sabia. Você fez porque você decidiu. Entende? Me dá um pouquinho de água. Então assim, é maravilhoso você ter um coração doador como o melancólico tem. Mas você não pode esperar que o outro chegue. Aí, o teu marido é um sem noção. O sanguíneo não é muito de fazer isso não, tá? Mas os fleumáticos que às vezes não percebem, são distraídos, podem fazer. Aí ele chega no outro dia, comprou uma dúzia de ovos, passou semana, tem 2 ovos. Aí ele chegou na sua frente e comeu os 2. Sabe o que você vai fazer? Às vezes você não vai nem falar pra ele. Só vai ficar odiando ele por dentro. Odiando acho que é uma maneira muito forte de falar. Mas só vai ficar assim, nossa, um egoísta. Porque eu nunca faria isso. Porque você. Senta com ele e diz, amor, tinha 2 ovos, eu tava com fome. Faz o seguinte, a próxima vez que tiver 2, você come sim. O outro você deixa pra mim. Entende? Porque quando você chegar, se você não quiser, você frita pra ele e entrega o outro. O que você não pode, eu acho que tá dando pra entender o que eu tô falando, né, gente? O que a gente não pode é, enquanto melancólico, pegar a nossa qualidade, que é ser sensível, quer se colocar no lugar do outro, quer abraçar todo mundo, quer ter muitas vezes uma linguagem de serviço, quando a gente falar de linguagem do amor, quer entregar tudo e depois tornar aquela pessoa o seu eterno devedor. A sua esposa tá sempre te devendo, o áudio tá travando, às vezes fica mudo. Ai, Jesus, gente, que internet é essa? Tô aguentando. Eu sei que vocês estão com muita paciência pra ouvir hoje, porque a internet deve estar muito ruim, todo mundo já comentou. Tô com 2 internets, sai de uma e entra na outra e as 2 estão fazendo isso. Mas vamos lá. 3G? Um 3G acho que não vai suportar. Tô com medo de cair da sala, vou botar um 3G. Eu quero voltar para esse ponto, para não esquecer. O outro se torna um eterno devedor seu. Você se torna infeliz, você coloca sobre o outro um peso terrível de cobrança, de dívida, porque o outro não te valoriza, o outro não sabe quanto você é bom o suficiente ou bom o suficiente para ele. E muitas vezes nem é isso. Muitas vezes você entregou mais do que deveria ou não. Mas você entregou e entenda. Quem tudo dá, nada tem. Minha avó dizia isso. A gente entrega até o ponto que a gente suporta. No amor, então eu vou ser egoísta. Não é isso. Mas eu não posso dar por amor e depois querer cobrar a recompensa. Porque não tem recompensa. Agora, uma coisa eu vou dizer pra você. Toda semente plantada de amor, ela é frutífera. Se você fizer por amor, vai frutificar no coração do seu marido e da sua esposa. Você é melancólico, você deu por amor, vai frutificar. Agora, você deu por reconhecimento, você deu para ser valorizado, você deu para ele amar você a mais, não é por amor. E o fruto disso, muitas vezes, é a frustração. Por final, eu vou falar sobre o fleumático, que é o 4º temperamento. A
A gente tem até que refazer esse teu teste, né? Meu marido é fleumático, como eu disse lá no começo. Os fleumáticos, não, os temperamentos, eles nascem e morrem com a gente, mas a gente vai transformando ao longo do caminho. E é lindo ver, porque assim, o Rafa, da mesma maneira que eu era uma sanguínea insana. Como assim, Lili, insana? Por exemplo, você tá juntando dinheiro para pagar uma conta e já tá quase naquele dinheiro. Aí você passa na rua e tem uma pessoa que fala, ai, tô devendo meu aluguel. Você vai lá, saca o dinheiro e entrega na mão da pessoa. Você nem pensa, nem pergunta. Quantas vezes eu fiz loucuras desse tipo. E hoje você já faz uma análise. Então, eu sou capaz de fazer ainda, mas eu vou parar e pensar e eu vou usar esse impulso de uma maneira não desenfreada, só de uma maneira positiva. E o Rafa, eu vou falar do melancólico, ele era um melancólico, perdão, eu vou falar do fleumático. Ele era um fleumático totalmente, parecia que não tinha outro no temperamento dele, era só fleumático. E hoje ele é um fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo, tudo junto, assim. Parece isso, mas não é. É a forma como você se posiciona, você entende que aquela é uma dificuldade sua e você luta contra ela e vai lá e faz o negócio acontecer. Então vamos lá. Uma característica do fleumático é que ele é uma pessoa pacífica. Pacífica como, Lilian? Pacífica do tipo que ele paga para não se aborrecer. O Rafa falou isso aqui, quem estava no segundo módulo assistiu o Rafa falando, ele falou sobre a autoridade e ele falou que muitas vezes ele abriu mão de tomar decisões, ele abriu mão de fazer o que ele deveria e ele se retirou do lugar de autoridade e abriu uma brecha que foi facilmente preenchida por mim, sanguínea que sou. Então, como que é ser um fleumático? Como ele é passivo? Ele é um passivo assim. Você já pensou, ou talvez você já falou, e se você pensou e falou, tá repreendido em nome de Jesus. Você tá errado e você tá errada. Mas se você já pensou assim, meu marido é um banana, porque tem muita mulher que diz isso pra mim. Seu marido, ele não é um banana. Homem nenhum é um banana. Ele pode estar com dificuldade de se colocar no lugar, como o Rafa disse anteriormente, de autoridade que Deus deu a ele. Por quê? Pelo temperamento que ele herdou, pelo comportamento que foi gerado a partir da criação dele, por hábitos, por crenças. Ele pode ser filho de uma mãe dominadora que resolvia tudo. A galinha que bota... Isso é ofensa, tá, gente? Tô chamando sua sogra de galinha, não. Mas que coloca os pintinhos debaixo da asa. E aí, se ele já herdou esse temperamento fleumático, ele descansa no Senhor e em você. Deixa que você faça. Antes de eu falar do fleumático, eu vou falar para a esposa de um fleumático, mais do que para o marido de uma fleumática. Vou falar para a esposa de um fleumático. A gente precisa, o fleumático geralmente, ele tem palavras de afirmação como uma necessidade, que é algo que a gente vai falar no próximo módulo, que a gente vai falar de linguagem de amor. Mas ele é uma pessoa que ele precisa ser incentivada. E geralmente o fleumático ele está acostumado a ser massacrado. Exatamente isso que ele está acostumado a ser. Como assim? Você não faz nada, você não resolve nada, eu tenho que fazer tudo, se eu não fizer você não se mexe, o circo está pegando fogo, você está assistindo. São palavras que um fleumático escuta. Isso se você é meia tola. Se você é uma tola inteira, você já falou pra ele coisas piores. Desculpa, gente. Não tô falando mal de você e é uma palavra muito dura. Quando a gente fala de temperamento, eu sou dura muitas vezes na fala. Porque a gente precisa entender que isso pode ser um ponto crucial pro equilíbrio do nosso casamento. E o nosso casamento vale peso de sangue vertido na cruz. A nossa família, ela é a base da sociedade, ela é a base de tudo, ela é a base para os nossos filhos, ela é a base para Jesus voltar. Assim como Cristo está para a igreja, assim está o marido para a esposa.
Então, a gente não pode permitir que palavras vãs, palavras tolas, uma coisa que a gente herdou de outra pessoa, que a gente nem sabe que a gente tem, venha definir o nosso relacionamento, venha destruir a nossa casa. Então a gente precisa ter sabedoria e discernimento, a gente precisa entender. Muitas vezes, se você chega pro seu marido e fala que ele é um banana, você está ajudando ele em quê? Desculpa, em nada. Em nada. Talvez ele pense assim, eu devo ser uma banana mesmo, porque eu tô escutando ela falar isso e não tô fazendo nada. Então um dia o banana pode amadurecer e muitas vezes essa é uma característica do fleumático. Ele aguenta. Aí depois ele aparece no Jornal Nacional. Eu tô rindo, mas não é engraçado não. Por quê? Tacou fogo na casa inteira, morreu todo mundo, pulou lá de cima. Porque a pessoa, ela aguenta até a hora que ela explode. E o fleumático explode. O fleumático é o cara que ele fica calado, áudio picotando muito. Ai, gente, por quê? Pela primeira vez a gente tá gravando, depois eu vou disponibilizar no YouTube tudo que eu tô falando aqui. E se ficou um pedaço faltando, vocês vão poder assistir esse pedaço. Eu sinto muito. Hoje choveu muito e a internet tá péssima, mas vamos lá. O fleumático, ele é o cara que ele demora. Ele demora pra cansar. Mas ele vai enchendo pra levar anos. Mas o dia que ele toma uma decisão, é aquele cara que ele faz a mala e vai embora. Sabe aquela história que tinha antigamente? Foi comprar cigarro e não voltou nunca mais? Ele com certeza era o fleumático, que foi comprar fleumático fumante, que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Porque quando ele enche, é uma vez só. Quando ele enche, ele enche. Eu não consegui ler, foi muito rápido. A gente não consegue acompanhar o chat aqui. Vê lá o que a pessoa perguntou para eu poder responder. Dessa vez a gente tá filmando e a gente vai colocar no YouTube. Mas fica aqui, tá, gente? Não vai embora não. Então, por que eu tô falando primeiro pra esposa do fleumático e não pro marido? Porque geralmente quando a esposa é fleumática, o marido ele tira mais de letra isso. Ainda mais se ele for um colérico ou um sanguíneo. Isso aí. Ainda mais se ele for um colérico ou um sanguíneo. Agora, se for a esposa, a possibilidade dela se sobrepor a ele, dela atropelar ele, é muito forte. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu fiz isso anos e isso quase custou a minha família. Então, às vezes a gente pensa que a gente está ajudando e toma frente e passa e dá uma rasteira. Eu vou lá fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. E muitas vezes, quando você vai lá fazer, partindo do princípio que o outro não vai fazer, o fleumático não vai fazer mesmo. Ele vai ficar esperando que você faça. Então, o que a gente precisa é reconhecer a dificuldade do outro. Gente, eu vou botar no 4G, eu vou fazer uma tentativa suicida. Pera aí. Se cair, vai me falando. Se cair, não sai porque a gente entra de novo. Vou olhar lá. Rafa vai olhar lá dentro como é que tá. Vou dizer depois o canal. Gabi, escreve aí pra eles. Então, vamos lá. Por muitos anos eu fiz isso, eu me sobrepus a ele, eu passei por cima da autoridade, da decisão, de tudo. E aí, quando você aprende que o que o outro precisa é muitas vezes de força. Melhorou? Ai, que bom! Ai, que bom, que bom! Então, o que o outro precisa é de uma palavra. Sabe o que o fleumático às vezes ele pensa? Que ele, vamos botar desse jeito, ele é uma pessoa pacífica porque ele só não quer ficar mal com ninguém. Ele não quer se aborrecer e nem te aborrecer. Então ele termina ficando estagnado numa posição. Se esse cara, ele tem uma companheira que diz assim, amor, senta aqui. Você não é um banana, eu estava enganado, você só é um fleumático.
vamos lá que eu vou te ajudar. E você ajuda ele como? Palavras de afirmação. Você pode, você é capaz, porque ele é e ele pode. A sua palavra, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Eu já falei isso aqui, isso é uma coisa que eu falo quase todo dia aqui dentro de casa. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. A gente tem a capacidade de matar as pessoas, de secar elas só com o que a gente fala. Acredite, isso é real. Seja profético. Diga para o seu marido, diga para sua esposa e o ajude a se posicionar e a sair dessa questão do fleumático. É claro que para mim o Rafa ser fleumático muitas vezes foi uma vantagem. Lembrem que eu estou enfatizando as características negativas, tá bom? Mas é uma característica muito positiva, por exemplo, ele ter sido um fleumático, porque do jeito que eu era antes de Cristo, querido, se ele fosse um colérico, ele tinha dado na minha cara, né? Porque eu era completamente descontrolada, descompensada. E não pense que eu tô exagerando, não. Qualquer dia eu dou um testemunho, a gente vai fazer um módulo testemunho, para vocês entenderem o nível da loucura que era. Então, assim, nesse ponto, hoje, ele usa a característica positiva do fleumático, sabe como é? É tipo, o circo tá pegando fogo. Ele vem aqui, me dá a mão e fala, calma, segura. Às vezes ele olha pra mim e fala assim, ó, já sei. Sabe como quem diz, se é quieto, sossego baixo. Às vezes ele vê que o sanguíneo vai sair dentro de mim e ele só olha, tipo, calma, deixa que eu resolvo. E assim, se eu não tô ligada, eu faço o quê? Atropelo. Mas se eu tô ligada, ele resolve. E, desculpa, a mulher de um fleumático, ela pode muitas vezes se favorecer disso porque ela faz o que ela quer. Mas eu vou te dizer que ela cansa. Ela cansa porque a mulher, ela quer segurança e quer. Ela pode ser independente, trabalhar, ter seu próprio dinheiro, ter seu carro. Eu não acredito em seu próprio dinheiro, não acredito em seu carro. Tudo aqui em casa é nosso e isso é casamento. Mas ok, tô falando como as pessoas podem pensar. Ela pode ser independente de uma maneira geral, mas ela quer se sentir segura, ela quer se sentir protegida, ela quer se sentir amada. Porque Deus nos fez assim, com essas características. Então, não é que um complete o outro, não é isso. Você é inteiro e o outro é inteiro. Mas a gente consegue ainda assim se juntar e se formar em um. Então, você não quer... mulher nenhuma quer saber que pode estar passando por uma dificuldade e que o outro tá ali, tipo, quase inerte ao que está acontecendo. Só que eu quero que você pense por outro lado. Talvez ele está inerte pelo que está acontecendo primeiro, porque ele é, com certeza, ele é um fleumático. Segundo, porque muitas vezes ele já foi atropelado dentro disso e ele precisa pegar todas essas dificuldades e moldar elas, porque o temperamento ele pode sim ser transformado. E aí agora, no final, eu vou falar para o fleumático. Por quê? Porque o fleumático, ele precisa entender que esse preço é alto demais, é muito caro. Ele mesmo tem dia, da mesma maneira que o melancólico se sente frustrado, o fleumático também se sente. Sabe por quê? Porque tu diz pro cara que ele é um banana e tu pensa o que é ser um banana? Ele acredita muitas vezes, ele não é, mas ele acredita, porque ele ouve isso, isso entra nele. Ele tem dificuldade de lutar contra isso porque ele não quer se aborrecer num nível que ele passa por esse tipo de humilhação, que é uma humilhação. E isso gera uma infelicidade. Olha, gente, entendam que eu estou falando de extremos, tá bom? Não quer dizer que todo fleumático age assim nesse nível. E eu vou abrir um parêntese agora para falar. Tem fleumático que nem mais quer ter relação sexual com a esposa, porque geralmente é o contrário. A mulher que corre, né? Geralmente é a mulher que corre, o que é um erro. A gente vai falar também mais pra frente. Mas tem fleumático que ele tá tão massacrado
que a estima dele é tão baixa que a virilidade dele foi pro saco. Tipo, o cara não quer. O cara olha pra mulher e ela é quase o algoz dele. Então, Lília, então é minha culpa, a esposa? Não tô dizendo nada disso. A questão aqui nunca vai ser culpa, sempre vai ser responsabilidade. Eu sou o fleumático, qual é a minha responsabilidade no que está acontecendo? Porque o que o fleumático faz? Ele aguenta, ele aguenta, ele aguenta. Quando chega dentro de casa e ele chega, tá a sogra, tá o cunhado, tá as crianças, todo mundo comeu tudo, gastou o dinheiro todo, fez tudo o que tinha que fazer. O dia que ele acorda virado, que chega no máximo, ele faz o quê? É grosso. Ele grita, ele berra, ele perde o prumo, porque ele não sabe lidar com a autoridade. Porque ele não entende qual é a autoridade dele. Então, assim, são situações que cada vez mais vão afastando marido e esposa, vão criando abismos. Tira a libido da mulher, tira a libido do homem, tira a intimidade, não tem mais beijo, não tem mais admiração. Quando a gente começa a não admirar mais a pessoa que está conosco, a gente começa a pensar que não ama mais aquela pessoa. E em todos os temperamentos que eu falei, se você observar, tem situações que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a gente se coloca sempre numa posição como se marido e esposa fossem rivais e estivessem sempre duelando pela razão, duelando para saber quem tá certo, duelando para quem é mais isso ou mais aquilo. Gente, se teu marido perder, você perde também. Se a tua esposa perder, você perde também. Se o teu marido for um homem seguro, for um homem que se sente amado, for um homem que se sente valorizado, ele é um homem que te ama, ele é um homem que te cuida, ele é um homem que te protege. Se a sua mulher, ela é uma mulher que se sente protegida, que ela sabe que ela não está sozinha, que por pior que seja a dificuldade, ela pode contar com você. Ela é uma mulher bem amada. Você pode ter certeza. Eu contei sábado, eu e Rafa, a gente casou cedo, né? Eu casei com ele, eu tinha 22 anos, ele tinha 25, eu vou fazer 40 anos agora em fevereiro. Não parece, eu sei que parece 25 ainda, mas é verdade, eu vou fazer 40. E o vovô garoto, meu amor, a gente já passou por muita coisa. Em que sentido, Lília? Em todos. Eu vou fazer o módulo testemunho qualquer dia desse. E a gente já passou por muita dificuldade financeira. A dificuldade financeira passou e a gente já teve muita prosperidade financeira. Já fomos à Disney, já fomos a Las Vegas, já tivemos carro zero, já fizemos de tudo. Já tivemos altos e baixos. A pandemia começou. A gente tinha uma empresa de calçado, era uma lojinha, mas era uma lojinha. E a gente tinha um escritório, enfim, que eu trabalhava com outras duas amigas e outras pessoas conosco. Eu era sócia de crédito consignado. Eu quero contextualizar vocês. Tínhamos uma vida, então, tranquila, normal. A gente não estava rasgando dinheiro, porque 2020 foi um ano que veio para assustar a gente, mas a gente também não estava passando necessidade, a gente estava normal. E aí, cheio de planos de crescer, de abrir outra loja, de expandir. E a pandemia chegou. Quando a pandemia chegou, a primeira coisa que aconteceu, a loja fechou. A segunda coisa que aconteceu, o escritório fechou. Não, a segunda coisa que aconteceu foi eu descobrir a metástase na coluna cervical, que me colocou em casa sem trabalhar. E que colocou o Rafa sem trabalhar porque ele me dava comida na boca, ele me dava banho, ele me limpava quando eu ia ao banheiro, ele me levantava da cama. Enfim, o pior cenário que você pode imaginar. E o escritório fechou.
Então a gente tinha um custo elevadíssimo. O áudio tá ruim ainda? Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Gabi veio aqui e falou que o áudio tá muito ruim. Alguém disse que melhorou, mas ela disse que o áudio está muito ruim. Vamos lá. Quando ele... nesse momento, nesse período, o que aconteceu? A gente chegou num momento de não ter dinheiro para comprar pão. Do Rafa na padaria e trazer 3 pães, sendo que aqui em casa somos 4 pessoas. E é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você saber que você pode contar com a pessoa na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. De você estar seguro. Eu já vi Rafa, a gente comendo e ele não tá mastigando e eu falar, por que você não comeu o pão? E ele disfarçar e ele não comeu o pão porque ele comprou menos um. Porque daqui a pouco a gente ia querer comer outro pão. E ele se colocou nesse lugar de segurança, de provedor. O provedor é muito mais do que aquele que paga a conta. O provedor é aquele que é a estrutura de tudo. É aquele que, sabe? E por que eu tô falando isso? Não é pra engrandecer ele, nem a mim, nem nada disso. A gente já tá trabalhando, esse momento já passou. Eu só tô exemplificando, por quê? Porque as dificuldades, elas vão vir. E se você não tiver junto e bem e firme na alegria, vai ser na tristeza que você vai estar. Se você não tiver junto, bem e firme na saúde, não vai ser na doença que você vai conseguir suportar. Não consegue. A gente precisa entender isso. E a gente precisa, vem cá do meu lado, que já vamos caminhar para o final. A gente precisa cada vez mais se posicionar e se colocar entendendo o outro, mas principalmente se entendendo. Entendendo quais são as nossas características, o nosso temperamento, o nosso comportamento que tem influenciado negativamente dentro da nossa relação. Qual o tipo de comportamento que eu tenho tido, quais os hábitos que eu tenho, coisas que esses dias, eu não sei se a pessoa está aqui porque eu não consegui acompanhar todo mundo que entrou, mas esses dias uma moça que eu acompanho, de um casal, ela disse pra mim assim, eu amo e odeio falar com você. Aí o Rafa até escutou esse áudio, porque eu não sabia o que ela ia dizer, era um áudio curto, eu botei o áudio alto e ela falou, eu amo e odeio falar com você. E por que ela ama e odeia falar comigo? Porque ela disse, quando eu falo com você, eu começo achando que eu tô certa. E aí eu desculpo que eu tô errada. Isso eu odeio, mas eu amo porque eu tenho a oportunidade de me posicionar e mudar aquela atitude. E é essa a característica que nós precisamos ter. A capacidade de mudar uma atitude que está custando o nosso casamento, que está custando o nosso relacionamento. Eu sinto muito que a internet hoje não nos ajudou, que a gente não pôde, vocês não conseguiram ouvir tanto. Eu não sei se a Gabriela colocou aí, mas o YouTube é Casamento Construído. Eu vou disponibilizar, vou enviar para todos vocês o link depois que a gente conseguir postar, que eu espero que tenha gravado tudo direitinho ali. E eu vou enviar como preencher o teste. Eu vou até falar aqui. Vocês viram o teste e tudo que vocês marcarem como ver é o que vai contabilizar. Eu acho melhor explicar didaticamente depois. Eu vou mandar um áudio explicando isso para vocês. Vocês vão somar todas as colunas de V. E lá atrás vocês vão colocar 1, 2, 3 e 4. Eu vou dizer qual que é qual temperamento. Apesar de que só de ouvir a explicação, eu imagino que vocês já se acharam, já se encontraram em determinado temperamento. Mas pra gente poder finalizar essa noite e, enfim, eu queria dizer, o que a gente queria deixar é isso, que
nós nascemos com características, nós fomos formados, nós fomos educados, né, por pessoas que tinham crenças, que acreditavam em coisas, que nos ensinaram coisas que a gente não precisa. O que for positivo, a gente precisa levar para o resto da nossa vida. Mas o que não for, a gente precisa mudar, moldar e transformar. E trazer o que tiver de positivo para estabelecer um relacionamento saudável com o nosso marido, com a nossa esposa e com todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero agradecer vocês, quero me desculpar pela internet, por toda a dificuldade técnica. Vamos acabar de falar alguma coisa? Não, realmente é um módulo bastante... que agrega bastante. É uma coisa que eu particularmente cresci muito com isso, descobrindo as minhas dificuldades e como eu reagi diante delas. Então hoje, como a Lilian falou, eu tenho certeza que eu tenho que fazer de novo esse teste. Com certeza vai dar totalmente diferente do que algum tempo atrás. O comportamento, o temperamento termina sendo. O comportamento, então assim, muitas coisas eu consigo mudar e consigo entender por que ela age dessa forma, e eu consigo ajudar ela também a gente ter realmente um equilíbrio, né, na nossa vida, na nossa casa, como ela disse, não só no nosso casamento, mas na sociedade. Então, eu também vou depois, quem se inscreveu, eu vou mandar o PDF, né, desse estudo, né, para que você também possa ler, meditar sobre isso e poder ir se ajustando na sua casa, na sua vida. E lembrando também que a gente vai disponibilizar, a gente se inscreveu no canal no YouTube, Casamento Construído, né? Se você puder também divulgar, a nossa ideia é colocar conteúdos ali e fazer as lives fazer lá ao vivo pelo YouTube. Eu acho que vai ter uma qualidade melhor por essa plataforma. Então, a nossa ideia não é curtida, nada disso. Na verdade, divulgar esse conteúdo e para que outras famílias também possam ter acesso e de alguma forma a gente poder agregar nas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar rapidinho, pessoal? Senhor, queremos te agradecer por essa noite, te agradecer pelo teu amor, pela tua presença. Que toda palavra que foi lançada aqui venha gerar frutos, Senhor, frutificar na vida das pessoas, nas famílias, Senhor, e que nós possamos aprender com os nossos erros, aprender com as nossas dificuldades, com a nossa fragilidade. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós oramos gratos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente vai enviar o link para vocês. A gente agradece por vocês terem ficado até aqui, tá bom? Que Deus os abençoe e a gente vai divulgar a próxima data em breve, tá bom? Obrigado, Tchau. uma boa noite. Deus abençoe. Tchau.